Aleluia! Graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu gostaria que aí onde você estiver, neste momento, que você fechasse os seus olhos. Eu estarei orando por você, porque eu tenho certeza que o Senhor, aquele que é onipresente, a mesma sensação do Espírito que nós estamos sentindo neste ambiente, Ele vai invadir a sua casa, Ele vai invadir a tua vida, Ele vai invadir o ambiente em que você está. Porque quando Deus resolve entrar, aquilo que outrora está destruído, aquilo que outrora estava morto, aquilo que havia tristeza, Ele tem a responsabilidade de trazer vida, de trazer alegria, de trazer vida novamente. E é esse o desejo do coração de Deus para você nessa noite. Amém? Hoje nós falaremos um pouquinho daquilo que o Senhor fez em várias passagens da palavra dele, que é a respeito de um vale. E quando a gente olha e pensa a respeito de vale, a gente sempre se depara com as nossas angústias, com as nossas tristezas, na verdade com situação difícil. E eu gostaria que aí da sua casa você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 37, amém? Ezequiel, capítulo 37. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Na verdade, aqui nós estamos diante de uma passagem que dá conta da casa de Israel e da casa de Judá. Quando a gente se depara com esse cenário de vale de ossos secos, a gente traz esse cenário para a nossa própria vida. Quem nunca se deparou com um vale, com a posição daqueles ossos secos mesmo, sem perspectiva nenhuma de vida? Ou quem nunca se colocou na posição daquele profeta, diante de um cenário de impossibilidades? Mas quem nunca leu Ezequiel 37 pensando na própria história, pensando na sua própria vida? E é esse cenário de ossos secos que o profeta Ezequiel, ele aponta para as suas dores, para as suas decepções, para as suas angústias. E é sobre isso que nessa noite nós vamos falar. Porque da mesma forma que o Senhor, naquele cenário de impossibilidades, trouxe vida, aí na sua casa, no cenário em que você está, o Senhor fará bradar o vento aos quatro cantos, trazendo vida onde não tem. E a palavra do Senhor fala assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor. Esse Espírito, ele está com E maiúsculo. Isso quer dizer que o próprio Deus se encarregou de pegar o profeta Ezequiel e o levar no meio daquele vale de ossos secos, sequíssimos. E nós podemos comparar essa passagem também no início do ministério de Jesus, quando o próprio Espírito de Deus pega Jesus e o leva ao deserto, onde ele se depara com as primeiras provações. O próprio diabo aparece para ele. E o Espírito Santo de Deus o levou, porque existem situações em nossa vida que sim,
É o próprio Deus que se encarrega de nos levar. Só que nós entendemos que esse contexto, ele não é real. Ou seja, ele levou o profeta Ezequiel em uma visão de espírito. Não foi físico. Na verdade, não foi literal. Eu tenho certeza que aí na sua casa, se você, na onde você estiver, se você olhar para um lado, você pode encontrar uma pessoa física, uma cadeira, um sofá. Você está se deparando com algo físico aí. Mas aqui, nessa passagem, não é físico. O próprio Senhor levou Ezequiel em espírito, para que ele tivesse uma visão da forma com que o povo cativo na Babilônia estava. E eu gostaria de te dizer uma coisa nessa noite. Aqui não foi físico, mas foi real. Aconteceu. Da mesma forma que você pode olhar e não conseguir enxergar a presença de Deus aí, porque às vezes essa presença de Deus que pode estar invadindo a tua casa, pode não ser físico ou literal, mas eu posso te dizer uma coisa, é real, porque Ele está aí. O milagre do Senhor na tua vida, a cura do Senhor sobre a tua vida, você pode não estar vendo, mas da mesma forma que aconteceu sobre este vale em espírito, o Senhor te diz nessa noite, é real, eu estou aí, eu posso mudar a tua condição de vida. Mas até aí tudo bem, porque enquanto a gente entende que é o Senhor quem nos leva, a gente entende que o Senhor está do nosso lado. O Senhor está com a gente, nós estamos de mão dada e o Senhor está nos levando através deste vale. Só que logo em seguida o profeta Ezequiel diz assim, e me deixou. Porque existem certos vales na nossa vida que é o próprio Senhor quem nos leva. Poxa, pastora, mas existem tantas passagens na Bíblia que o Senhor fala que Ele não nos deixa nunca. Por que que no meio desse vale de impossibilidades que eu estou vivendo hoje, o Senhor me deixou? O profeta Ezequiel está falando que o Senhor deixou. Para os pais e mães que estão me assistindo, você tem o seu filho na escola, não tem? E você arruma o teu filho em casa e decide levar o teu filho para a escola. E você entende que o horário de aula, o horário de deixar o teu filho lá. E também existe o horário de buscar ele também. Então você precisa entender que o Senhor deixar não é a mesma coisa que o Senhor abandonar, porque o Senhor não te abandonou neste vale. O profeta Ezequiel está tentando te dizer nesta noite, é que deixar e abandonar são coisas completamente diferentes. O Senhor te deixou para um aprendizado, mas Ele não te abandonou. O Senhor te deixou para um amadurecimento, mas os olhos do Senhor continuam sobre a sua vida. E logo em seguida a palavra do Senhor fala assim, e no meio de um vale, o Senhor me fez andar. Você consegue entender a riqueza dessa história? Primeiro o Senhor o leva, depois o Senhor o deixa. E logo em seguida o Senhor te dá uma ordem, ei, Ezequiel, ande sobre esse vale. Só que é difícil quando a gente se depara com um lugar de impossibilidades, olhando para um lado e para o outro, e não enxergando saída e para onde ir, como continuar, como andar no meio dessa situação. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, é hora de andar, é para caminhar, é para não parar, porque enquanto você estiver andando, eu estarei fazendo. Você consegue entender que a tua responsabilidade é não desistir, enquanto a responsabilidade de Deus, enquanto você não desiste, é realizar a boa, perfeita e agradável obra em você.
Só que nós precisamos entender que essa expressão que nós encontramos no texto de Ezequiel, veio sobre mim a mão do Senhor. Não foi a primeira vez que Ezequiel se deparou com essa situação. Outras vezes o profeta Ezequiel se deparou com essa mesma expressão, veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor. Mas por que será que este capítulo 37 foi tão marcado na vida dele? Por que sua vida foi tão marcada quando e quanto pelo dia que a mão do Senhor foi sobre a vida dele? Nós podemos entender que no capítulo 1 do livro de Ezequiel, lá no rio Quebar, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. No versículo 2, onde a palavra do Senhor diz, filho do homem, põe-te em pé, a mão do Senhor também estava sobre ele. E no capítulo 3, quando o Senhor diz assim, eu sou o atalaia de Israel, a mão do Senhor também estava sobre ele. Mas você quer saber por quê que o capítulo 37 marcou a vida de Ezequiel? Porque é através deste capítulo que de uma forma mais intensa, o Senhor resolveu dar direção a ele. Na verdade, nós precisamos entender que o Senhor trata o nosso caráter, não quando a mão dele nos eleva a um palco. O Senhor trata o nosso caráter, não é quando o próprio Deus nos coloca em um lugar de sucesso. Mas quando a mão do Senhor se encarrega de nos levar e enxergar o nosso próprio vale. Na verdade, quando o profeta Ezequiel estava naquela situação, porque ele estava cativo naquele lugar, ele não estava conseguindo enxergar a real situação daquele povo. E quantas vezes nós, com a posição deste profeta, não conseguimos enxergar o nosso próprio vale. Não conseguimos enxergar aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. E às vezes é necessário que Deus nos retire de cena, nos coloque no meio daquela situação, para que a gente possa olhar ao redor e ver que na nossa própria vida, os ossos não estão apenas secos, mas sequíssimos. Só que o Senhor não nos coloca no meio deste vale para falar, é para parar. Não, é para andar, é para continuar. E conforme Ezequiel ia andando ao redor desses ossos, ele notou que era muito numeroso na superfície do vale. Então o vale estava cheio, e além de estar cheio, estava muito seco. E então perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Ei, será que a situação em que você se encontra hoje tem jeito? Será que a tua vida ainda tem jeito? Será que o teu comércio ainda tem jeito? Será que a tua família ainda tem jeito? Será que para o teu ministério ainda tem jeito? E foi a mesma pergunta que o próprio Deus fez para ele. Olha, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? E o Ezequiel respondeu, Senhor, Tu sabes. E é nessa passagem que a gente consegue se deparar com a humanidade de Ezequiel. Ezequiel era humano, era carne e osso, assim como eu e você. Ele tinha suas fraquezas, ele tinha suas angústias, ele tinha porque ele era humano. E neste versículo, filho do homem, Senhor, Tu sabes, ele revela essa humanidade para nós. E essa passagem nos ensina que mesmo neste cenário, mesmo a forma humana que ele seja, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem trabalha, o Senhor é quem dá vida. E a palavra do Senhor continua dizendo, disse-me ele, versículo 4, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Aleluia. Então o Senhor leva, o Senhor deixa, o Senhor faz andar, e ainda o Senhor manda você profetizar. Você precisa entender que o Senhor não quer usar profetas para que você ande, mas o Senhor quer que você se coloque em posição de profeta diante do vale em que você está vivendo, para que os ossos comecem a ter vida. Você precisa entender que o Deus não precisa usar a pessoa que está à tua direita, a que está à tua esquerda, ou o teu pastor ou a tua pastora, não. O Senhor está dizendo: filho, no meio deste cenário de impossibilidades em que você está vivendo hoje, seja no teu contexto social ou no teu contexto emocional, tome posse da autoridade que eu estou derramando sobre você nesta noite, porque eu estou dizendo: eu te levei, eu te deixei, e eu te peço, ande e profetize, porque é nesse ato que o vale vai ter vida. Aleluia. E Ezequiel foi obediente, e ele profetizou, segundo o que ele queria? Não, segundo a palavra que o Senhor ordenou, porque quando o Senhor nos pede algo, Ele nos dá instrução para fazer. E às vezes a gente se depara com um vale e não consegue sair do vale, porque a gente tenta agir de acordo com as nossas próprias funções, as nossas próprias ações, as nossas próprias vontades e desejos. Mas Ezequiel nos dá um ensinamento. Ele diz assim, ó: assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Assim diz o Senhor Deus. Então você precisa entender que o Senhor está pedindo para que você se levante como profeta, mas não é porque é pelas suas próprias mãos, mas é a palavra dele quem vai se manifestar sobre este cenário. E logo em seguida a palavra do Senhor diz assim, ó: porei tendão em vós, farei crescer carne em vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Irmãos, vocês precisam entender que existem milagres do Senhor que Ele é imediato. Ele acontece instantaneamente, é na hora. Às vezes você olha para a casa de alguém e fala: poxa, Senhor, por que o Senhor agiu lá? E na minha vida, que faz tanto tempo que eu estou esperando, ainda não aconteceu. Por que o Senhor levantou aquela pessoa tão rápido? E o Senhor ainda me faz ficar no banquinho da igreja, ouvindo, enquanto o anseio do meu coração é estar lá pregando a tua palavra. E o Senhor manda te dizer: porque existem processos, existem etapas. Primeiro foi nervos, depois foi carne, depois foi pele e depois foi espírito. Da mesma forma que existem milagres que o Senhor faz, que é imediato, existem milagres do Senhor que é processual. Eclesiastes nos ensina, não é? Que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, mas o intervalo Deus não conta. Por quê? Da mesma forma que o Senhor realizou vida diante daquele cenário por processo, entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, também existe um processo. Só que o Senhor não revela o processo, porque é no processo que a presença dEle é revelada a nós. E a forma do Senhor trabalhar na nossa vida é assim. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o processo. Lembra quando o Senhor ordena aos discípulos para que eles entrem no barco e atravessem do outro lado?
E os discípulos não sabiam aquilo que eles iam encontrar, ou aquilo que eles iriam se deparar no meio do caminho. Só que no meio do caminho houve medo, no meio do caminho houve desespero, no meio do caminho houve: Senhor, onde você está? Porque eu não estou te vendo. Mas o Senhor não revelou para eles. O Senhor lançou uma promessa: vocês vão chegar do outro lado. Mas o Senhor não revelou o processo. E o que aconteceu no meio do processo? O que eles enxergaram no meio do caminho? E de repente eles olham lá no fim, à beira da margem, e no meio daquela tempestade, no meio do caminho, eles se deparam com Jesus andando sobre as águas. E é desse processo revelado por Deus que eu preciso que você entenda, que é no processo que Deus se revela a você. Às vezes você está aguardando há tanto tempo uma promessa do Senhor se concretizar sobre a tua vida, de que o Senhor vai te levantar, de que o Senhor vai te levar, de que o Senhor vai te dar, de que o Senhor vai salvar, mas ainda não aconteceu. Mas se você olhar para o contexto da tua história, eu tenho certeza que em cada detalhe você enxergou a mão de Deus sobre você. Em cada detalhe você enxergou a revelação de Deus sobre a tua vida. Então eu gostaria que você colocasse aí nos comentários que o Senhor te levou, que o Senhor te deixou, que o Senhor te fez andar, e que nesta noite você se levantará como profeta em tua casa. E eu não sei a forma com que está o teu vale, mas você sabe. E se o teu vale for na tua casa, e o Senhor está te ordenando para que você ande, põe-te em pé, filho do homem, porque eu estou contigo. E o Senhor está te falando nesta noite: comece a andar. Estenda as tuas mãos sobre este vale e comece a profetizar vida. Comece a profetizar cura. Comece a profetizar salvação. Comece a profetizar que o comércio ele não vai fechar, que o Senhor ele é fiel e que Ele vai enviar os recursos que você precisa. Porque eu creio em um Deus. Eu creio em um Deus que traz vida em um vale de morte. Aí da tua casa, onde você está. Porque quem te levou te garante. Quem te levantou cuida da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele cuida dos teus. Quem te levou te tira do vale. Quem te levou te levanta no vale. E se a palavra do Senhor está falando que foi o próprio Deus quem te levou, o próprio Ezequiel diz assim, ó: e eu porei espírito em vós e vivereis. E o versículo 7 diz assim, ó: então profetizei segundo me fora ordenado. Então enquanto eu profetizava, tá com a mão estendida. Falei para você se levantar dentro da tua casa agora, e é como fé mesmo. Quando a gente analisa a palavra do Senhor, a gente consegue enxergar que a fé é o nosso combustível. A fé é o nosso combustível que nos faz acreditar e a ter esperança. E o próprio Senhor, o próprio Jesus usa através de figuras de linguagem para nos ensinar a respeito desta fé. A fé como um tamanhozinho de um grão de mostarda. Entende? Não é sobre o tamanho, mas é sobre a intensidade. Então eu gostaria que você intensificasse aí na tua casa agora, e que você exercitasse a fé que o Senhor está derramando sobre a tua vida agora.
Se levanta como profeta sobre este vale e estenda as tuas mãos, porque no versículo 7 está dizendo assim, ó: então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carne, e estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Você consegue sentir o Senhor trazendo vida a este vale? Você consegue sentir o Senhor levantando o que outrora estava caído? E a palavra do Senhor continua dizendo: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Feche seus olhos e repita comigo: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre o meu vale, para que eles vivam. O que está morto em você? O que se perdeu dentro de você? E Ezequiel novamente, como forma de obediência à palavra do Senhor, diz: profetizei como Ele me ordenara. E só depois que ele obedeceu, que ele profetizou, o Espírito entrou neles. E os ossos viveram, e eles se colocaram de pé. Só que quando o Espírito de Deus leva Ezequiel naquele vale, eram ossos secos. Porém, quando o Senhor resolve agir por obediência a um homem que se coloca como profeta dentro do teu próprio vale, enquanto o osso estava seco, o Senhor agiu. E ele não se levantou como um homem comum, ele se levantou como um exército diante daquela situação. Entenda que diante do cenário que você está vivendo hoje, o Senhor vai te levantar mais forte, o Senhor vai te levantar com mais intensidade, o Senhor vai te levantar com mais intrepidez, porque o Senhor quer te usar, e o Senhor vai fazer isso. Então, com ato de fé, eu vou pedir para que você pare o que você estiver fazendo aí na tua casa agora. Porque a gente sabe que quando a gente está assistindo uma live, principalmente as mulheres, a gente vai lavando louça e vai fazendo, vai cuidando dos filhos e vai fazendo, está deitado na cama e está assistindo, mas com ato de fé você vai se colocar de pé, assim como o profeta Ezequiel fez. Porque Deus não te deixou, os olhos do Senhor continuam sobre você. E da mesma forma que o profeta Ezequiel agiu, profetizando sobre aquele vale, nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão testemunhar ainda dessa semana, que os ossos terão vida. Então levante as suas mãos, feche os seus olhos, e comece a profetizar sobre o vale que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está vivendo este vale, mas o Espírito do Senhor te levará sobre esse vale agora. E você vai começar a enxergar o vale em que você está vivendo. Vida sobre este vale. Ah, Senhor, como eu queria que meu esposo buscasse ao Senhor com intensidade. Ah, Senhor, como eu queria que a minha esposa se levantasse e buscasse o Senhor com intensidade. Ei,
Se coloque como profeta dentro da tua casa e profetiza, porque o que estava morto, eu começo a levantar com vida. Entenda que a obrigação de obedecer é tua, mas a obrigação de fazer é dele. Então só profetiza, só lança palavras de vida sobre a tua casa, porque novamente eu te falo, quem te levou te garante, quem te levou te sustenta. O Senhor te levou, o Senhor te deixou, o Senhor te fez andar, e o Senhor está te dando uma ordem: se levante como profeta no cenário de... porque eu vou usar você para que o vale e a situação em que você está tenha vida. Aleluia. E eu vou orar por você, Pai. A tua palavra, ela foi lançada aqui. Eu não sei, Senhor, o cenário em que os teus filhos se encontram, mas o Senhor sabe. Nós sabemos que não foi literal, Ezequiel, mas aquele cenário era real. Senhor, a gente não está vendo ainda o nosso cenário de impossibilidade sendo revertido, mas pelos olhos da fé, a gente pode contemplar, porque aqui mesmo não vendo, a gente sabe, a gente sente que neste ambiente em que nós estamos, os anjos do Senhor estão aqui. É real. E também entra sobre a casa deles, e que eles possam testemunhar, Senhor, de um tempo de vida, e que eles possam entender nesta noite, que aquele que o levou, garante, cuida e sustenta. Aleluia.